Retornando para mais um episódio da série Descomplica Varejo. E hoje nós vamos falar de ponto e infraestrutura. Note quanto isso é de extrema importância para o resultado dos teus negócios. Começando a falar aqui de ponto, vamos iniciar pelo local. Há pesquisas que rezam que o local chega a ter um grau de importância de até 50%. Ou seja, não adianta você fazer a melhor obra, ter o melhor equipamento na tua loja, ter a melhor fachada, ter a melhor estratégia de marketing, ter o melhor preço. Se o local for errado, você já perdeu no mínimo 50% do resultado do teu negócio. Ou seja, preste muita atenção nisso. Acessibilidade. Aqui na acessibilidade, eu quero te chamar a atenção para duas coisas. A primeira coisa, você pode estar no local certo, porém se a porta do teu comércio estiver no local errado, por exemplo, você está na esquina de uma rua, mas o fluxo daquela rua é maior, é pelo lado, pela lateral, e a tua porta está na frente, por um simples detalhe da pessoa ter que andar 4, 5 metros. É incrível. A tua venda ela pode não produzir de 15% a 30% por causa desse simples detalhe. Então, muito cuidado em facilitar todos os acessos possíveis para o teu cliente. E também a segunda coisa é você se preocupar com as pessoas com deficiência. Essas pessoas merecem todo o teu respeito. E essas pessoas também, elas precisam entrar no teu comércio e se sentir bem, se sentir à vontade. Não só por uma rampinha de acesso na entrada, mas como lá dentro. Ter tudo que for legalizado para aquelas pessoas conduzirem a compra delas da melhor forma. Estacionamento. Dependendo do teu negócio, isso vai ter um impacto muito importante. Por que eu te digo isso? Na maioria dos varejos, o estacionamento é primordial, mas às vezes tem um varejo que é ali um empóriozinho de alguma coisa, só vende um bombom de chocolate num canto de um lugar lá e para ele é só para o pessoal da passagem que já serviu. Então assim, note, veja a real necessidade do empreendimento sobre o estacionamento. Mas de antemão já te digo, o estacionamento ele é necessário em 99% dos empreendimentos. Então, muito cuidado com isso. No varejo, em termos de mercado, supermercado, conveniências, bares, esses varejos aí, tem uma média que o pessoal gosta de usar, que é uma vaga, né? Na verdade, tem uma lei em alguns municípios que rezam nisso, que é uma vaga a cada 20 metros quadrados. Ou seja, 20 metros quadrados de loja tem uma vaga de carro. Preste muita atenção nisso. Público. Você tem que ir para aquele local, você tem que se preocupar com a acessibilidade, você tem que preocupar com o estacionamento, mas o público é de extrema importância. Você precisa entender qual é o público que está naquela região, qual é o poder aquisitivo daquele público. O que é que aquele público compra? Qual é o perfil daquele público? Então, preste muita atenção nisso aí. Concorrente. Você, para ir para uma determinada localidade, você precisa saber o quão preparado você está para enfrentar o teu concorrente. Por que você vai para aquela localidade? O que você tem a mais para oferecer ou de diferente para oferecer para o teu público? Será que você não vai fazer mais do mesmo? Ou tu tem um preço muito diferenciado? Se pergunte sempre isso, para você realmente chegar no público e o público entender que ele tem que entrar no teu comércio. Demanda. Você pode ter o público naquela região, mas você tem que analisar a demanda de consumo. Porque assim, você tem um público para comprar no varejo ali naquela região, correto? Porém, você tem ali 10 concorrentes que vendem aquela mesma coisa. Então analisa a demanda. Qual é o consumo daquela região? Pelo consumo, você analisa o teu concorrente, o que ele está oferecendo. E aí você vê se realmente, por mais que você tenha alguma coisa a dar a mais, se vale a pena, se aquela região já não está muito demandada. E aí, para encerrar o assunto ponto, eu quero te falar desse detalhe. É próprio ou é alugado? Isso é muito importante. No varejo,
não quer dizer que se o ponto ali for, se você tem um prédio, aquele seu prédio tem que ser o teu comércio. O teu patrimônio pessoal, ele não tem nada a ver com a tua atividade. Você tem que decidir se realmente naquele teu prédio tem tudo que nós falamos, local, acessibilidade, estacionamento público, concorrente, demanda, para você investir naquele negócio, lá no teu prédio. Ou se você realmente vai alugar, vai comprar um terreno em algum lugar para construir. Veja a viabilidade, veja a viabilidade dos investimentos que você vai fazer. Se esse investimento no capital de giro não seria mais eficiente, se você realmente com aquele investimento você não teria um outro ponto e estaria faturando e ganhando muito mais. Veja muito bem isso. Com relação a aluguéis, muito cuidado. Dica número 1. Olhe se o valor daquele teu aluguel, ele realmente está dentro dos padrões de mercado, ou seja, se aquele varejo, a média daquele tipo de atividade, paga 1% sobre o faturamento, faz um plano de negócios, eu vou lá faturar 100 mil, eu só posso pagar R$1.000 de aluguel. Se for mais do que aquilo, cuidado, pode prejudicar os resultados do teu negócio, ou seja, não tenha ego, não aceite. Outro ponto, segundo ponto do aluguel, preste muita atenção no contrato. O que tem no contrato? Procure um bom advogado. Procure ver cláusula por cláusula. Quanto tempo você tem de contrato? O teu investimento você pode retirar, por mais que você não esteja pensando em sair dali, mas se o teu investimento você pode retirar ou pode vender, se tiver que passar para outro, pode passar. E assim uma série de cláusulas de multa rescisória e uma série de coisas. Então, muito cuidado com isso. Tem uma coisa aqui na escolha do ponto que eu não falei e eu quero te dar uma dica. Muito cuidado em respeitar as normas dos órgãos competentes, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais. Então preste muita atenção em todos os órgãos competentes de fiscalização, certo? Do município, do estado, de todos os órgãos competentes que você puder prestar atenção. E aí, eu concluo aqui o assunto ponto, te deixando bem a par do que realmente é um ponto, da importância de todos esses detalhes aí. Vamos para a infraestrutura. Na infraestrutura, eu vou separar ela em dois, predial e máquinas e equipamentos. Na infraestrutura predial, eu vou te falar aqui de obra. A tua obra está adequada para aquele teu varejo? A tua obra, o teu investimento daquela obra foi o investimento correto? Será que aquela tua obra é adequada para o teu público-alvo? Então preste muita atenção nos detalhes da obra. Iluminação. Dependendo do teu varejo, você precisa ter muita luz. No geral, um varejo no qual entra consumidor para comprar mercadorias, você precisa ter muita luz. Uma média que hoje um supermercado está se usando aí é 800 lux de energia. Então procure fazer uma pesquisa, procure um engenheiro elétrico competente para poder lhe instruir para você ter a iluminação adequada no seu varejo. Segurança. Esse ponto aqui, segurança, eu preciso que você preste muita atenção, porque segurança dentro de um varejo ela é tudo, tudo mesmo. Desde uma instalação elétrica errada, ao qual tem um cabo dimensionado errado, ao qual tem um cabo descascado, a qual tem um equipamento velho que possa vir a esquentar, ali você está prejudicando, o teu prédio pode estar correndo risco de incêndio. Você legalizou seu prédio todo no bombeiro, está todo organizadinho. Então assim, veja todas as seguranças possíveis. O teu prédio, ele não corre nenhum risco na estrutura predial da obra dele, está todo certinho, todo legalizado, tá? O teu ponto, ele está num lugar que é seguro para o teu cliente, ou se não for num lugar seguro, mas você está oferecendo segurança naquele lugar para o teu cliente, preste atenção que segurança é tudo dentro de um varejo. Acessibilidade, como eu falei lá na frente, acessibilidade ela não está só numa rampa da entrada para o portador de necessidade, mas sim em você pensar em tudo, desde a escolha dos teus equipamentos, se aquele equipamento tem uma altura devida,
se aquele equipamento tem todo um processo devido para ficar acessível para as pessoas que realmente necessitam daquela acessibilidade a mais. Então preste atenção em tudo isso. Se você tem um mercado, se teu checkout está com espaço devido entre um e outro para ter uma acessibilidade boa para o teu cliente, então preste atenção em tudo. Inclusive, se você tiver uma loja de varejo, uma conveniência, um supermercado, uma conveniência, preste muita atenção em ilhas pelo meio da loja, promoção de imagem, que prejudica o fluxo e até o conforto do teu cliente. Conforto. Falando de conforto, tudo numa loja é conforto. Desde um equipamento de central de ar, que vai trazer o conforto e fazer o teu cliente se sentir mais à vontade, como eu falei agora da acessibilidade, uma boa acessibilidade gera conforto, como um bom atendimento gera conforto, como uma boa comunicação visual gera conforto. Tudo que gere conforto para o seu cliente se atende. Comunicação visual. Se atende na comunicação visual da fachada do seu negócio. Ela realmente causa o primeiro impacto para levar o cliente para dentro da sua loja. Porém, lá dentro da loja, tem uma comunicação visual objetiva, simples, porém bonita, que faça que o teu cliente também se sentir confortável com aquela comunicação visual. Máquinas e equipamentos. Aqui, o primeiro ponto de você ser assertivo nesse item é fazer um projeto bem feito. Fazer um projeto bem feito com arquiteto, fazer um projeto bem feito com consultores de negócios, com consultores de máquina de equipamento, com fábricas que vão lhe oferecer aquele equipamento, para você realmente ir para o segundo passo, que é ver as necessidades. Aquele equipamento que está no projeto realmente ele é necessário, realmente ele te oferece o custo-benefício necessário, realmente aquele fornecedor está te oferecendo o equipamento certo, o equipamento que você precisa, não está caro demais o equipamento, você precisa realmente daquele equipamento daquele preço, ou é um equipamento fraquinho que logo vai dar problema. Muito cuidado com isso, para você saber dimensionar no detalhe o seu equipamento e ter o melhor resultado, o melhor custo-benefício a longo prazo. Formas de pagamento e aquisição. Se atende muito ao seu fluxo de caixa. Procure se preocupar como você vai pagar aquele equipamento. Você tem realmente esse capital para investir tudo agora ou não é melhor investir no giro e o equipamento parcelar? Como é que você vai fazer isso? Será que seu fornecedor lhe oferece essas condições? Será que você tem crédito bancário para fazer um BNDES? Muito cuidado com isso. Esse teu fluxo todinho aí, ele interfere diretamente no teu resultado. No mais, falando de infraestrutura e de ponto, fique muito atento com tudo. Você precisa se atenar ao principal ponto de tudo isso aí. É o resultado do teu negócio, é a lucratividade do teu negócio. Por isso, meu amigo, peça ajuda. Seja humilde o suficiente para pedir ajuda, procure consultores, procure uma mentoria, procure fornecedores certos, procure pessoas certas. Olhe o seu concorrente, o que ele está fazendo, procure se espelhar em quem é bom, procure ver realmente o que você deve fazer. Procure realmente instituições que possam lhe dar apoio, a exemplo do Sebrae, que realmente tem profissionais competentes também que possam lhe dar apoio nisso aí. Então, é isso. Muito obrigado. O Descomplica Varejo por hoje fica aqui.